Deus, perdoe a minha vingança. Canudos, 1897. A República massacrou 25.000 pessoas e enterrou a história. Mas entre os mortos havia uma mulher viva. E quando ela se levantou daquele campo de sangue, não era mais a beata rezadeira que entrou na guerra. Era a beata da vingança. No sertão da Bahia, onde a fé e a bala andavam juntas, aconteceu o massacre que a República quis apagar da história. Canudos, 1897. 25.000 pessoas dizimadas em nome do progresso. Mas entre os corpos que cobriram aquela terra amaldiçoada, havia uma mulher que fingiu estar morta para poder viver. E quando se levantou daquele campo de sangue, ela não era mais a menina rezadeira que entrou na guerra. Era algo diferente. Algo perigoso. Seu nome era Inês. Mas depois de Canudos, a conheceriam apenas como a Beata da Vingança. Esta é a história de fé, traição e um perdão mais difícil que qualquer ódio. Uma história onde a redenção custou mais caro que a própria vingança. O ano era 1896, e Inês Cavalcante tinha 17 anos quando chegou a Canudos pela primeira vez. Não veio fugindo de casamento arranjado nem de marido violento. Veio porque acreditava. Acreditava nas pregações de Antônio Conselheiro, aquele homem de barbas longas e olhos de profeta que dizia que a república era coisa do demônio e que o sertão merecia viver suas próprias leis. Inês era filha de pequenos sitiantes de Juazeiro. Gente que trabalhava duro, rezava mais ainda, e achava que Deus tinha esquecido do sertão há muito tempo. Quando o conselheiro passou pela região pregando sobre uma comunidade onde pobres repartiam o pão e ninguém mandava em ninguém, onde a fé valia mais que dinheiro e a terra era de quem plantava, os pais de Inês venderam o que tinham e seguiram o profeta. A família inteira fez a caminhada até Canudos: pai, mãe, Inês e seus 3 irmãos menores, Zeca de 9 anos, as gêmeas Maria e Madalena de 6. Levaram 2 cabras, um saco de farinha, ferramentas e fé. Muita fé. Quando chegaram àquela comunidade às margens do rio Vazabarris, Inês achou que tinha encontrado o paraíso na terra. Canudos não era cidade bonita, casas de taipa, ruas de terra, pobreza por todo lado. Mas tinha algo que ela nunca vira antes: esperança. Ali, gente que passou a vida sendo esmagada por coronéis e padres, finalmente vivia livre. Plantavam junto, colhiam junto, rezavam junto, decidiam junto. O conselheiro pregava todos os dias na igreja inacabada. Falava de um mundo novo que viria, onde os últimos seriam os primeiros e onde a justiça de Deus, não a dos homens, reinaria. Inês bebia cada palavra como quem bebe água depois de atravessar o deserto. Foi ali que ela se tornou beata, uma das mulheres devotas que ajudavam nas rezas, cuidavam da igreja, visitavam doentes, preparavam os mortos. Vestia o hábito azul escuro, cobria os cabelos com o véu branco, carregava o rosário sempre nas mãos. Sua voz era das mais bonitas nas ladainhas, e diziam que quando Inês rezava pelos enfermos, eles melhoravam mais rápido. Mas Canudos incomodava gente poderosa. Os coronéis odiavam aquela comunidade porque os trabalhadores fugiam das fazendas para lá. A igreja oficial o odiava porque o conselheiro pregava sem autorização de padre. E a república recém-proclamada odiava porque ali ninguém aceitava as novas leis, os novos impostos, o novo mundo que queriam enfiar goela abaixo no sertão. As ameaças começaram cedo. Primeiro mandaram soldados estaduais, que foram rechaçados pelos jagunços que protegiam Canudos. Depois vieram expedições maiores. E a cada derrota dos soldados, o ódio da república crescia. Como aquela gente miserável, descalça, armada com facões e espingardas velhas, conseguia derrotar o exército brasileiro? Foi durante os primeiros ataques que Inês conheceu Gabriel. Gabriel Mendonça era soldado desertor. Tinha 22 anos, vinha de família pobre de Sergipe, e se alistara no exército porque era isso ou morrer de fome. Quando sua tropa foi mandada para atacar Canudos na segunda expedição, Gabriel viu coisas que o fizeram questionar tudo. Viu soldados atirando em todo mundo sem distinção, viu oficiais bêbados fazendo coisas horríveis. Viu a república que deveria trazer civilização se comportando pior que os piores bandidos. Na confusão de uma retirada, Gabriel simplesmente sumiu. Deixou o uniforme, enterrou a espingarda, e apareceu em Canudos pedindo abrigo. Muitos desconfiavam dele, achavam que era espião. Mas o conselheiro, com aquela sabedoria estranha que tinha,
Disse que o moço era sincero e merecia chance. Gabriel foi morar com uma família de lavradores, ajudava na roça, carregava água, fazia o que pedissem. Estava tentando lavar o sangue das mãos com trabalho honesto. E foi numa dessas tardes, carregando água do rio, que esbarrou em Inês vindo em sentido contrário, braços cheios de roupas lavadas. Os panos caíram na lama. Ela ficou brava, começou a reclamar, mas quando olhou nos olhos dele viu algo que a calou: culpa. Culpa profunda, do tipo que corrói a alma. Gabriel se ajoelhou na lama, juntando as roupas, pedindo desculpas com voz trêmula. Inês percebeu que aquele homem carregava um peso maior que qualquer saco de farinha. Começaram a conversar. Aos poucos, Gabriel contou sua história. Contou o que vira, o que fizera seguindo ordens, o horror que o transformará em desertor. Inês escutou sem julgar, como beata que era, apenas disse que Deus perdoava quem se arrependia de verdade. E que Canudos era lugar de recomeço. Nos meses que se seguiram, uma amizade impossível cresceu entre eles. Inês era beata, devota, comprometida com a fé. Gabriel era soldado arrependido, tentando encontrar redenção. Não podiam se aproximar muito, as regras da comunidade eram claras sobre relacionamentos. Mas os olhares eram inevitáveis. As conversas depois das rezas, também. E o que nasceu entre eles foi algo mais profundo que atração física. Era reconhecimento. Duas almas machucadas tentando se curar. Em setembro de 1897, a quarta e última expedição chegou a Canudos. Não eram centenas de soldados. Eram milhares. Traziam canhões, metralhadoras, munição infinita. O governo da República tinha decidido que Canudos tinha que acabar, custasse o que custasse. O cerco durou semanas. Bombardeios dia e noite. Fome. Sede. Doenças. Gente morrendo de bala, de fome, de desespero. O conselheiro morreu de disenteria antes do fim, e com sua morte algo se quebrou na resistência dos conselheiristas. Inês viu tudo desmoronar. Viu seu pai morrer de um estilhaço de granada. Viu sua mãe definhar de febre até não acordar mais. Conseguiu esconder as gêmeas e Zeca numa cisterna nos últimos dias, rezando para que ninguém os encontrasse. Gabriel lutou ao lado dos defensores até o fim. Não por concordar com tudo que o conselheiro pregava, mas porque não podia ficar do lado de quem massacrava seu próprio povo. Na madrugada do último dia, quando as tropas finalmente invadiram o que restava de Canudos, ele procurou Inês desesperadamente. Encontrou-a na igreja destruída, protegendo 3 crianças, suas irmãs gêmeas e Zeca, todos aterrorizados. Gabriel pegou Inês pelo braço e disse que tinha que fugir, que os soldados estavam matando todo mundo, até quem se rendia. Inês se recusou a abandonar as crianças. Foi quando os soldados entraram na igreja. O que aconteceu a seguir é a parte que Inês tentaria esquecer pelo resto da vida, mas nunca conseguiu. Os soldados, embrutecidos por semanas de combate, bêbados de cachaça e violência, não viram beatas nem crianças. Viram inimigos. Gabriel se colocou entre eles e Inês, gritando que eram civis, que as crianças eram inocentes, que ele era soldado desertor mas conhecia o código militar e aquilo era assassinato. Um sargento o reconheceu. Chamou-o de traidor. E deu a ordem. As balas atingiram Gabriel primeiro. Ele caiu de costas, olhos arregalados, ainda tentando proteger Inês com o corpo. Ela correu para ele, caiu de joelhos ao seu lado, suas mãos brancas de beata ficando vermelhas do sangue dele. Zeca tentou defender as irmãs e levou uma coronhada que quebrou seu crânio. As gêmeas começaram a chorar, e o choro as condenou. Os tiros ecoaram na igreja destroçada. Inês sentiu algo quente atravessar seu ombro, depois suas costas. A dor era distante, irreal. Caiu sobre o corpo de Gabriel, sentindo a vida escorrer junto com o sangue. Sua última visão antes de desmaiar foi a igreja em chamas, corpos por todo lado, e o rosto de Gabriel já sem vida, olhos ainda abertos olhando para um céu que não respondeu suas preces. Quando acordou, estava escuro. Completamente escuro. Silêncio absoluto, exceto por gemidos distantes. Inês tentou se mover e a dor explodiu em cada parte do corpo. Percebeu que estava debaixo de corpos. Muitos corpos. Pesados. Frios. Mortos. Levou horas para conseguir se arrastar daquela pilha macabra. Quando finalmente emergiu, a lua cheia iluminava o maior horror que já vira. Canudos não existia mais. Era só escombros, cinzas,
E corpos. Milhares de corpos. Mulheres, homens, velhos, crianças. Empilhados como lenha. Alguns ainda queimando. Os soldados tinham ido embora, deixando aquele campo de morte para os urubus. Inês cambaleou entre os mortos, procurando. Encontrou Gabriel onde o deixará, agora rígido, olhos fechados por mãos piedosas de alguém. Encontrou Zeca, as gêmeas, abraçadas mesmo na morte. Naquele momento, algo dentro de Inês morreu também. Não seu corpo, esse sobreviveu por pura teimosia. Mas sua fé. Sua inocência. Sua capacidade de acreditar que Deus estava vendo, que havia justiça, que havia sentido. Ela gritou. Gritou até a garganta sangrar. Amaldiçoou Deus. Amaldiçoou a República. Amaldiçoou os soldados. Amaldiçoou a si mesma por estar viva quando todos que amava estavam mortos. E então fez um juramento sobre os corpos daqueles que perderá. Vingaria cada um. Encontraria os responsáveis. E os faria pagar. Inês levou 3 semanas para sair daquela região. Ferida, febril, delirante, sobreviveu comendo o que achava, bebendo de poças lamacentas, escondendo-se quando via patrulhas. Os ferimentos infeccionaram. Deveria ter morrido. Mas não morreu. O ódio a manteve viva. Quando finalmente chegou a um povoado distante, estava irreconhecível. Magra como esqueleto, cabelos queimados, cicatrizes no ombro e nas costas, olhos fundos e vazios. Uma velha a recolheu, cuidou dela, fez perguntas que Inês não respondeu. Durante os meses de recuperação, Inês planejou. Descobriu que muitos dos oficiais envolvidos no massacre de Canudos estavam sendo promovidos, celebrados como heróis da República. Um em especial chamava atenção: Coronel Augusto Ferreira, comandante da companhia que invadira a igreja onde sua família morreu. Ele agora administrava uma fazenda-fortaleza no interior da Bahia, presenteada pelo governo como recompensa por seus serviços. Inês percebeu que vingança direta seria impossível. Ela era uma mulher sozinha, ferida, sem recursos. Mas tinha algo que podia usar: sua aparência de beata. Afinal, beatas eram invisíveis. Passavam por todo lugar sem despertar suspeita. Eram vistas como santas idiotas, inofensivas, úteis apenas para rezar pelos doentes. Ela refez seus votos de beata, mas agora eram votos ocos, palavras vazias repetidas com perfeição teatral. Costurou um novo hábito, conseguiu um novo rosário, e se apresentou na fazenda do Coronel Ferreira oferecendo seus serviços como rezadeira. A esposa do coronel, Dona Amélia, uma mulher devota e supersticiosa, a recebeu de braços abertos. A fazenda precisava de beata, a anterior havia morrido. Inês seria perfeita, rezaria pelas manhãs, benzeria as crianças, cuidaria do oratório da casa, ajudaria nas tarefas domésticas. Inês aceitou com humildade falsa e entrou na casa de seu inimigo como cordeiro. Mas cordeiros não planejam massacres. Durante 6 meses, Inês foi a beata perfeita. Rezava às horas certas, ajudava nas cozinhas, benzia os escravos doentes, bordava toalhas para o altar. Dona Amélia a adorava. Os trabalhadores a respeitavam. E o Coronel Ferreira mal notava sua existência. Ela era apenas mais um móvel da casa. Mas Inês observava tudo. Aprendeu as rotinas da fazenda. Identificou onde ficavam as armas. Mapeou quem eram os jagunços leais e quem eram apenas homens pobres trabalhando por salário. Descobriu que o coronel bebia toda noite até cair de bêbado. Que espancava a esposa quando contrariado. Que atirava em trabalhadores por diversão. E descobriu algo que quase a fez desistir. O coronel tinha pesadelos. Toda noite gritava dormindo, revivendo Canudos. Acordava suado, tremendo, pedindo perdão para fantasmas que só ele via. O homem estava sendo devorado pela própria culpa. Durante esses meses, Inês também conheceu Rafael. Rafael era desertor também, mas de tipo diferente. Fora soldado em Canudos, mas desertara antes do massacre final, enojado com as ordens que recebia. Arrependido e com medo de ser preso, conseguirá trabalho como capataz na fazenda do coronel, usando nome falso. Ninguém sabia seu passado. Mas Inês reconheceu nele os mesmos sinais que vira em Gabriel: culpa, arrependimento, busca por redenção. E pior, Rafael a reconheceu também. Não seu rosto, mas sua energia. Ele sabia que havia algo errado com aquela beata de olhos mortos. Uma noite, ele a confrontou no paiol.
Disse que sabia que ela não era beata de verdade, que havia algo de vingança nela. Inês não negou. Sacou o punhal que escondia sob o hábito e colocou na garganta dele, perguntando se ele estava lá em Canudos, se ajudara no massacre. Rafael, com a lâmina fria no pescoço, disse a verdade. Esteve lá, mas desertara antes do fim, porque não conseguia obedecer ordens de matar civis. Disse que via os rostos das que não matou toda a noite antes de dormir. E que se Inês quisesse matá-lo, talvez fosse até um alívio. Algo no jeito que ele disse aquilo fez Inês baixar o punhal. Reconheceu nele o Gabriel que conhecera, homem quebrado tentando se consertar. Contou sua história. Quem era? O que perderá? O que planejava? Rafael escutou em silêncio. Quando ela terminou, ele fez uma pergunta simples. E depois que matar o coronel, o que vai fazer? Vai trazer eles de volta? Vai curar a dor? Inês não tinha resposta. Os meses se passaram e o plano de Inês estava quase pronto. Descobrira que o coronel guardava arsênico no armário, usava para matar ratos. Seria fácil misturar na cachaça dele. Morte lenta, dolorosa, que pareceria doença natural. Ninguém suspeitaria da beata rezadeira. Mas algo estava mudando dentro dela. E esse algo tinha a ver com Rafael. Eles começaram a conversar às escondidas. Primeiro sobre Canudos, sobre a culpa que carregavam, sobre os mortos que os assombravam. Depois sobre outras coisas. Sobre como seria viver em paz. Sobre se era possível recomeçar depois de ter participado de tragédia tão grande. Sobre se vingar os mortos ou honrá-los vivendo bem era o melhor caminho. Rafael falava de um primo que tinha terra no Piauí, longe dali, onde ninguém conhecia passado de ninguém. Disse que se Inês desistisse da vingança, ele fugiria com ela. Começariam de novo. Longe da guerra, longe do sangue, longe do ódio. Inês se pegou imaginando essa vida. Acordar sem o peso da vingança. Trabalhar a terra. Talvez ter filhos que substituíssem os irmãos mortos. Envelhecer em paz. Mas então lembrava do rosto de Gabriel olhando para o céu vazio. Das gêmeas abraçadas na morte. De Zeca tentando defender as irmãs com as mãos nuas. Como podia pensar em paz quando eles não tiveram paz? Como podia pensar em futuro quando o futuro deles foi roubado? O conflito interno rasgava Inês ao meio. À noite, rezava, não porque acreditasse mais em Deus, mas por hábito, porque a beata que fingia ser rezaria. E as palavras vazias às vezes soavam estranhas em sua boca. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar. A palavra mais difícil do mundo. Foi Dona Amélia quem, sem saber, forçou a decisão de Inês. Uma tarde, enquanto bordavam juntas, a esposa do coronel começou a chorar. Confessou que o marido estava cada dia pior, que os pesadelos o consumiam, que ele falava em se matar. Disse que temia que Deus estivesse punindo-o pelos pecados que tinha cometido à guerra. E então perguntou a Inês, olhando-a com olhos cheios de lágrimas sinceras: Beata, existe perdão para quem matou inocentes? Mesmo que ele se arrependa, Deus pode perdoá-lo. Inês ficou paralisada. Aquela mulher não tinha culpa. Aquela mulher sofria com os fantasmas que o marido trouxera de Canudos. Aquela mulher, sem saber, estava pedindo a ela, justamente a ela, que absolvesse o homem que havia matado sua família. Inês disse que precisava rezar sobre isso. E foi para a capela da fazenda, ajoelhou-se diante do altar, e pela primeira vez desde o massacre, chorou. Deus, Chorou de verdade. Não de raiva, perdoe mas a de minha dor pura. vingança. Chorou por tudo que tinha perdido. Chorou pela vingança que havia planejado. Chorou pela paz que não conseguia ter. Chorou porque Gabriel uma vez lhe havia dito que Deus perdoava quem se arrependia de verdade. E agora ela tinha que decidir se acreditava nisso ou não. Rafael a encontrou lá, horas depois, ainda de joelhos, rosário esquecido no chão. Ele se ajoelhou ao lado dela e disse apenas: Não importa o que decidir, eu fico do seu lado. Se quiser vingança, vou ajudar. Se quiser fugir, fujo com você. Mas decida logo, porque essa dúvida está te matando mais que o ódio matou. E estava mesmo. Inês percebeu que os últimos meses a consumiram mais que os ferimentos de Canudos. O ódio era veneno lento, e ela estava bebendo dele todo dia. A decisão veio numa madrugada. Inês acordou de um pesadelo, estava de volta em Canudos, mas desta vez era ela puxando o gatilho. Acordou gritando, suada,
sabendo o que tinha que fazer. Procurou o Coronel Ferreira. Ele estava no escritório, bebendo como sempre, tremendo como sempre. Quando viu a Beata entrar, achou que ela vinha fazer as rezas noturnas de sempre. Mas Inês fechou a porta, tirou o véu da cabeça, quebrando pela primeira vez a fantasia de Beata. O coronel ficou confuso. Inês se sentou na frente dele e disse apenas: eu estava em Canudos. Na igreja. Quando seus homens mataram minha família. O sangue fugiu do rosto do coronel. Ele cambaleou, derrubando o copo. Tentou levantar, pegar a arma na gaveta, mas Inês foi mais rápida. Colocou o punhal sobre a mesa, entre eles. E então fez algo que o coronel jamais esperaria. Começou a contar. Contou sobre Canudos antes do massacre. Sobre a comunidade de fé e esperança. Sobre como eram pobres mas livres. Sobre seu pai, sua mãe, suas irmãs gêmeas, seu irmão pequeno que tentou defender as irmãs com as mãos nuas. Sobre Gabriel, o desertor arrependido que morreu tentando proteger inocentes. Contou sobre os meses que passou planejando vingança. Sobre como a encontraria fácil se quisesse. Sobre o arsênico no armário. Sobre como seria simples fazer parecer doença natural. O coronel chorava agora. Chorava como criança, dizendo que seguirá ordens, que não sabia, que os fantasmas não o deixavam dormir, que queria morrer mas era covarde demais para se matar. Inês olhou para aquele homem destruído e entendeu algo fundamental. Ele já estava punido. Os mortos de Canudos já tinham cobrado seu preço. Matá-lo seria apenas adicionar mais um fantasma à sua própria coleção. Ela empurrou o punhal para ele através da mesa e disse: eu perdi tudo em Canudos. Família, fé, futuro. Passei meses planejando tirar sua vida. Mas hoje entendi que não quero mais carregar morte. Já tenho fantasmas demais. Levantou-se para sair, mas virou-se na porta. Você quer redenção, coronel? Pare de beber. Cuide da sua esposa. Use sua influência para ajudar os sobreviventes de Canudos que ainda vagam pelo sertão. Viva uma vida que honre os mortos ao invés de aumentá-los. Porque vingança não traz ninguém de volta. E saiu, deixando o homem chorando sozinho com um punhal na mesa. Rafael a esperava do lado de fora. Ela caiu nos braços dele, exausta, mas mais leve do que estivera em meses. Disse que estava pronta para ir embora. Para recomeçar. Para viver. Fugiram naquela mesma noite. Anos depois, numa pequena propriedade no interior do Piauí, uma mulher de cabelos já começando a grisalhar trabalhava na roça ao lado do marido. Eles tinham 3 filhos, 2 meninas e um menino. Os nomes eram Maria, Madalena e Zeca. Inês nunca escondeu dos filhos a história de Canudos. Contava sobre a avó, o avô, os tios que eles nunca conheceriam. Sobre a fé que moveu milhares de pessoas. Sobre o massacre que a República quis esquecer. Sobre o perdão que foi mais difícil que qualquer vingança. Rafael trabalhava como carpinteiro, construindo casas para os pobres da região. Dizia que cada casa que construía era uma forma de recompensar pelas que ajudara a destruir. Inês nunca voltou a usar hábito de beata. Mas todas as manhãs, rezava. Não as rezas vazias que fingia na fazenda, mas rezas sinceras, agradecendo por ter encontrado a coragem de escolher vida ao invés de morte, futuro ao invés de passado. Souberam, através de viajantes, que o coronel Ferreira mudará. Parara de beber. Usará sua fazenda para abrigar órfãos de Canudos. Construir a escola para filhos de trabalhadores. Morrera anos depois, velho, cercado por gente que o respeitava não pelo que fora, mas pelo que se tornará. Numa tarde, sentada na varanda vendo os filhos brincarem, Inês pensou em Gabriel. Imaginou o que ele diria se pudesse vê-la agora. Provavelmente sorriria aquele sorriso torto dele e diria que tinha razão. Deus perdoava quem se arrependia de verdade. E que perdoar não significava esquecer, mas sim escolher não deixar o passado destruir o futuro. O lenço azul que ela usava no pescoço, o único pedaço de seu tempo como beata que guardara, balançou com o vento. Não era vermelho como o de rosa vermelha. Era azul como o céu que cobria Canudos antes do massacre. Azul como a esperança que aprenderá a ter novamente. A história da beata de Canudos nos ensina a lição mais difícil do sertão, que vingança é prisão, e perdão é liberdade. Que os mortos não querem mais sangue, querem ser honrados com vidas bem vividas. Que a maior coragem não é matar quem nos fez mal, mas escolher não se tornar como eles. Canudos aconteceu.
25.000 pessoas morreram. A República quis esquecer, mas o sertão não esquece. E histórias como a de Inês, reais ou lendas, nos lembram que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há escolha. E você? Conseguiria perdoar o imperdoável? Ou a vingança seria mais forte? Se esta história te fez refletir, deixe seu like e se inscreva no canal Sabedoria em Contos para mais narrativas que exploram a coragem, o perdão e a força do povo brasileiro. Nos comentários, responda: você acha que Inês fez certo em não se vingar? Ou o coronel merecia pagar com a vida? Qual personagem te marcou mais? Inês, Gabriel ou Rafael? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que perdoar não é fraqueza, é libertação. Até lá, que a sabedoria dos que vieram antes ilumine seu caminho. E lembre-se, carregar ódio é como beber veneno esperando que o outro morra. Um forte abraço, e que sua jornada seja de paz.